Apocalipse capítulo 2, versículo 12 até o 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Curvemos nossas cabeças, falemos mais uma vez com o nosso Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, onde a Tua palavra é lida, ó Deus, e nós estamos, Senhor, com esta palavra, não é uma relíquia da Escritura, ela é palavra do Senhor para nós hoje. Assim como o Senhor alertou, confortou e trouxe esperança, Senhor, para a igreja de Pérgamo, nós, ó Deus, estamos também necessitados, ó Deus, deste maná escondido aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha me ajudar, a iluminar a minha mente, aclarar, tirar, ó Deus, todas as dificuldades. Ó Deus, nos ajuda pelo seu poder, pela sua graça poderosa. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Pérgamo. A história antiga diz que Pérgamo foi a capital da Ásia Menor por quase 400 anos. Esta cidade respirava cultura, o saber e o conhecimento geral do mundo eram para eles obrigação, ou seja, faziam parte da sua cultura. A pesquisa científica estava na veia dos pesquisadores de Pérgamo. Antes, eles usavam o papiro do Egito para escrever as suas obras, as suas pesquisas, mas por causa de represália política, o Egito deixou de fornecer o papiro para eles. Para se ter, irmãos, a ideia da importância da cultura da cidade de Pérgamo, lá existia a segunda maior biblioteca do mundo. 200.000 pergaminhos tinha a biblioteca de Pérgamo. Pérgamo só perdia para a Alexandria, no Egito, que tinha a maior biblioteca do mundo. Então, a maior parte desses 200.000 pergaminhos era sobre pesquisa científica, inclusive sobre cura das enfermidades. Mas não era só cultura, pergaminhos que tinha na cidade de Pérgamo. Eles também, irmãos, tinham lá um templo que era as 7 maravilhas do mundo. 7 maravilhas do mundo daquela época. Lá era cultuado Cibele, Esculápio e também Zeus. Historiadores dizem que todos os dias saía fumaça do templo dedicado a Zeus. E lá era também cultuado, depois de Zeus, como eu falei aqui, Esculápio. Quem era esse Deus para aqueles que moravam na cidade de Pérgamo? Era o Deus serpente.
Pessoas de todo mundo iam à cidade de Pérgamo para buscar cura para suas enfermidades. E como ele estava bem desenvolvido de todo mundo sobre a cura de enfermidades, atribuía certas curas a esse deus Esculápio. Então você está observando que Pérgamo não era uma cidade qualquer. Eles gostavam de ler, eles gostavam de pesquisar. E mais ainda, irmãos, dentro da cidade de Pérgamo, tinha o culto a César. Uma vez por ano, toda a Ásia tinha que ir a Pérgamo para cultuar a César. E tinha que dizer, César é o Senhor. Percebe, irmãos, que nós estamos vivendo no mundo onde as pessoas também respiram idolatria para todos os lados. Sempre foi assim. A igreja sempre é confrontada a adorar somente a Jesus. Jesus falou que não pode servir, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós não temos esses ídolos e essa obrigação de dizer que, eu acredito por enquanto, não sei se ainda chegaremos a esse tempo, de termos que sermos levados e obrigados a dizer que o anticristo é o Senhor. Então você vê, irmão, que lá também na igreja, lá na cidade de Pérgamo, uma cidade muito cultural, de um saber lá em cima, de uma idolatria pujante, estava lá também a igreja de Jesus. E Jesus escreve essa carta para ele, que nós acabamos de ler. E era uma luta. Como lidar com essas questões? Como lidar com o Esculápio, a Cibele, os Zeus e a César? Como nós vamos fazer? A igreja foi elogiada, mas a igreja também foi exortada por Jesus. Aí a luta, eles lutaram lá, esses irmãos já morreram, estão com Cristo, e nós estamos aqui fazendo parte da igreja militante. Eles agora fazem parte da igreja triunfante. Eles venceram Pérgamo, venceram o mundo, venceram todo mundo e venceram o pecado. Mas nós estamos aqui, amados irmãos, para lutar da mesma forma que eles. E Jesus nos dá aqui as ações da igreja militante na luta contra o mal. O que a igreja deve fazer? O que eles tiveram que fazer lá? E o que eles e nós aqui devemos fazer também? Primeira coisa está aí no verso 12 e 13. Manter-se fiel à palavra de Deus. Observe, irmãos, que 2 vezes nesta carta a espada aparece como uma arma poderosa na luta contra o mal. No verso 12 e no verso 16, como nos mostra aí o versículo 13, era necessário, irmãos, esta espada, porque estava instalado na cidade de Pérgamo o reino do mal, descrito por Jesus aqui como o trono de Satanás. E ninguém, irmão, vence o mal com água ungida, água do Jordão. Ninguém vence o mal com a espada de Gideão, com campanha. Nós vencemos o mal com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós lemos aqui na liturgia hoje. E também, irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de 2 gumes. E o contexto que Hebreus está citando aqui é de incredulidade, de rebeldia dos filhos de Israel. E essa incredulidade e rebeldia impediram que os filhos de Israel entrassem na terra prometida. Todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E aqui, a palavra de Deus expõe as mazelas da nossa vida. Por isso, irmãos, aqui no versículo 12 e versículo 13, a espada aparece. Jesus se apresenta como igreja. Se você quiser vencer o mal, você precisa tomar posse, embraçar o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Irmãos, sem a palavra de Deus não tem vida na igreja. Se a palavra de Deus não é pregada genuinamente, fidedignamente, não há vida na igreja, não há espírito na igreja. Jesus falou que as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, se não há pregação da palavra de Deus, então não tem vida na igreja. É por isso que o Senhor Jesus disse: vocês estão sendo ameaçados dizendo que César e todos os idólatras têm a chave e têm o poder de matar, têm o poder de deixar vivo quem eles quiserem. E eu digo, igreja de Pérgamo, e eu digo à igreja do Guanabara, que eu tenho a espada de dois gumes. Eu é que tenho, o mundo não tem, Pérgamo não tem, eu tenho. E ele deu essa espada de dois gumes para nós. Que maravilha, irmãos. Então, manter-se fiel à palavra de Deus, como nós vencemos o mundo, mantendo fiel à palavra do Senhor. Mas tem também no versículo 14 até o 16, manter-se sempre em guarda contra o pecado. O trono de Satanás estava instalado na cidade de Pérgamo e não exatamente dentro da igreja. Mas, irmãos, observa. Lá fora estava o trono de Satanás. Irmãos, sempre Satanás usou o artifício da sedução. E Jesus usa aqui dois personagens do Antigo Testamento, Balaque. No capítulo 22, está escrito que Balaque contratou Balaão, um profeta. Olha, eles estão vindo, Israel está vindo, e ninguém consegue vencer Israel. E eu quero que você suba esse monte aí e amaldiçoa Israel. Lança uma, digamos em nossos termos hoje, lança uma praga a Israel. E Balaão tentou fazer isso. Mas quando ele iria expressar uma maldição, saía na boca dele bênção. E ele não conseguiu fazer isso. Balaque, rei dos Moabitas, ficou muito irritado. Eu estou te pagando para você fazer isso, você não consegue. Eu não consigo amaldiçoar esse povo. E Israel vindo, Israel caminhando, chegando até a terra deles. Então Balaão diz: tem uma maneira de você derrotá-los. Tem uma maneira. Você precisa fazê-los adorar Baal Peor. As mulheres moabitas entraram quando estavam no acampamento de Sitim. As mulheres moabitas, não pense você que ela não veio com um sorriso cativante. Não pense você que ela veio com aquelas vestes como as mulheres israelitas vestiam. Irmãos, que nota triste nós temos em Números 25, na verdade. Temos uma nota muito triste lá, porque está escrito que essas mulheres entraram, fizeram os homens de Israel adorar Baal Peor e, mais ainda, prevaricar contra Deus. Irmãos, a ira de Deus foi derramada sobre Israel naquele momento. E Balaão, não sei como, mas ele sabia que era assim que vencia Israel. Colocar o pecado lá dentro, colocar o vírus do pecado lá dentro, para minar a força de Israel. Porque eu não sei de que forma, mas Balaão sabia que Deus viria também sobre os israelitas, que Deus viria sobre eles com grande ira. O texto sagrado diz que 24.000 pessoas morreram pela praga que Deus mandou. O texto sagrado de também Números 25 diz que Deus chegou e disse: chama todos os cabeças das famílias e leva ao ar livre e enforca todos. Enforca todos os cabeças de família que fizeram isso. E eu fico pensando como Balaque e Balaão, não falei que ia dar certo? Minamos a força de Israel. E Jesus cita aqui dizendo que tinha dentro da igreja de Pérgamo pessoas que estavam sendo, vamos dizer assim, dirigidas, servindo ao mesmo espírito de Balaque e Balaão lá do passado.
Eles tinham morrido há muitos séculos, mas o Espírito estava lá atuando na vida de muitas pessoas dentro da igreja de Pérgamo. Olha, você vê, irmão, o trono de Satanás lá fora, mas Satanás arrumou um meio de colocar o seu trono dentro da igreja, através da sedução, através de sacrifício, da idolatria. E assim, irmãos, Jesus escreve essa carta falando para eles. Em número 31, versículo 16, está escrito: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Foi derramada lá, porque Balaque foi orientado por Balaão, e Jesus fala: olha o que eles estão fazendo de novo, tentando de novo trazer isso aqui para dentro da igreja, para dentro da Pérgamo do Senhor. Irmãos, é isso que o diabo faz. Às vezes é mais fácil nós lutarmos, confrontar o pecado lá fora, do que o pecado dentro da igreja. Por isso, irmãos, aqui, nesse segundo ponto, olha, mantém sempre em guarda contra o pecado, mantém sempre em guarda. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele não pode colocar toda a igreja para curvar a ele, mas ele coloca os seus agentes também dentro da igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo de Mileto chama os presbíteros da igreja, os presbíteros de Éfeso, de fiquem atentos, olhem, pastoreiem a igreja de Deus, tomem cuidado, fiquem atentos, observem. Não pode, irmãos, nós precisamos olhar essas coisas. E esta carta, como eu disse aqui, ela não é uma carta de relíquia, porque tem séculos que ela foi escrita. Mas ela serve para nos alertar, irmãos, sobre as estratégias do diabo. O trono também de Satanás está instalado aí. E ele quer contaminar a igreja. E a igreja de Pérgamo, através dos seus líderes, não concordavam com o pecado, mas ficavam calados. Calados. Não vou mexer. E você? Eu também não. É um dia só. Qual é o problema mesmo de falar César o Senhor um dia só? Aí, por isso que Jesus está no versículo 16 aí. Versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora. Igreja, arrepende. Aqueles que estavam calados, que não estavam fazendo nada, primeiro ele se dirige à igreja, que não estavam indo fazer essas coisas, mas estavam concordando, é a mesma coisa. Arrepende. Se não, venham contra eles, ou seja, aqueles que estavam praticando as mesmas ações de Balaão e dos nicolaítas, aqueles que estavam com Gia, indo lá no templo, dedicado a Zeus, ou falando que César é o Senhor, pelo menos por um dia, olha, fala para eles que eu vou pelejar com a espada da minha boca, com a espada da minha boca. E quando nós olhamos, irmãos, espada da boca do Senhor, a palavra de Deus, nós temos que ver que é a palavra de Deus. Não pense você que quando Jesus fala, sai espada voando para tudo quanto é lado. É a palavra dele que está dizendo. E a palavra de Jesus é poderosa. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. E tudo que existe foi para ele, para a glória dele. E nada do que nós vemos sem ele se fez. Então Jesus tem poder na sua palavra. Em Mateus capítulo 4, Satanás apareceu para ele, foi conversando e foi falando, foi exigindo coisas. Chega um tempo que Jesus, vai de Satanás. E Satanás saiu. A palavra dele é poderosa. Jesus levantou Lázaro, 4 dias morto, pela sua palavra. E aqui o Senhor Jesus está dizendo, eu vou pelejar. Ou seja, você acha que pelejar é o quê? Pelejar é para trazer juízo definitivo contra aqueles que estavam contaminando a igreja de Deus. E por último aqui, irmãos, nós temos o verso 17. Primeiro, você viu aí no versículo 12 e 13, é preciso manter-se fiel à palavra de Deus. É preciso estar perseverante, guardando
está vigiando através da palavra de Deus a igreja. E por último aqui, perseverar até o final. Persevere, igreja, até o final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, eu preciso dizer a você aqui, que segundo as Escrituras, que não são todos que têm a capacidade para dar atenção e obediência que o Espírito diz às igrejas. Deuteronômio 29, versículo 4, Deus disse que não deu Israel coração para entender as razões pelas quais ele estava fazendo milagre. Israel nunca entendeu as razões pelas quais Deus fazia milagre lá. Por que Deus, através de Moisés, diz: Deus não deu entendimento a vocês para isso. Quando o Senhor chama o profeta Isaías, no capítulo 6, Deus diz: eu estou te enviando a um povo duro. Eles não vão te ouvir. Então, não são todos que têm a capacidade para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Há muita gente, sim senhor e sim senhora, dentro da igreja, que estão com os ouvidos tapados ao Evangelho. São consumidores contumazes de sermões, de domingo a domingo, mas não têm a capacidade de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não tem a capacidade porque Deus tapou os ouvidos, tapou mesmo o entendimento deles para não ouvir o Evangelho do Senhor. Por isso que Jesus diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque não eram todos mesmo que tinham ouvido. E nós, até hoje, não são todos mesmo que têm ouvido para ouvir. Há um versículo muito citado em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas que nota interessante isso, não é verdade, irmãos? Mas dá uma lida no versículo 25 até o 28. Jesus agradecendo ao Pai por ocultar o seu reino aos sábios e entendidos, e ao mesmo tempo revelar aos pequeninos. Graças te dou, Pai, por ocultar aos sábios e entendidos o teu reino, mas revelaste aos pequeninos. Então é quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir? Aqueles a quem Deus deu ouvido para ouvir. Tinha gente, sim, na igreja de Pérgamo, tinha ouvido para ouvir, mas tinham pessoas lá dentro também com os ouvidos tapados, que não conseguiram ver. Talvez leram a carta de Jesus para aquela igreja várias vezes e eles diziam: e aí? O que nós temos com isso? Balaão está lá atrás. Paulo diz também, queridos irmãos, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, que os chamados para a salvação não são muitos de nobre nascimento, não são sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos deste mundo, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo e as desprezadas para confundir todos eles. Isso não quer dizer que todos os sábios não são salvos. Paulo está dizendo isso aqui, Paulo diz que ele não escolheu muitos sábios, são poucos que ele escolheu. E não é porque a pessoa é ignorante, não é sábio, que ela está salva. Então Paulo diz: não são muitos os sábios, não são, e de nobre nascimento, não são. Vocês estão errados, igreja de Corinto. Deus escolheu as coisas loucas, as humildes. E você viu que eu citei aqui Mateus capítulo 11, Jesus falando. Quem é o vencedor, irmão, que Jesus fala em todas as suas cartas? Quem é esse vencedor aqui? Você viu que não são todos que têm ouvidos abertos. Não são todos. João dizem na sua carta, 1 João capítulo 5, versículo 4, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, vai vencer o mundo somente os nascidos de Deus. Os que não são nascidos de Deus, ainda que esteja na igreja visível, vão, irmãos, se perder. Vão ser vencidos pelo trono de Satanás, por onde Satanás habita. Paulo diz também a mesma coisa em Romanos 6. Para vencer o mundo, andando em novidades de vida, é preciso morrer com Cristo, ser sepultado no batismo da morte de Cristo. E se uma pessoa sofreu com Cristo, morreu com Cristo, e se Cristo ressuscitou, essa pessoa ressuscitou também junto, para andar em novidade de vida, diz Paulo em Romanos capítulo 6. Então é necessário, aqui diz Paulo, ter uma identificação espiritual com Cristo. E nem todo mundo na igreja tem identificação espiritual com Cristo.
Tem uma identificação nominal, mas espiritual não tem. Há o vencedor. Quem é esse vencedor? O nascido de Deus, o que tem identificação com Cristo. Ah, irmãos, mas tem uma nota. Apocalipse capítulo 13, se você estiver com a Bíblia aberta, eu quero que você, se você puder acompanhar, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem vai adorar a besta? Quem vai cair no conto de fada dos anticristos? Ou se houver um anticristo, quem vai adorar? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Ah, queridos irmãos, muitas pessoas estão com o nome no livro da membresia da igreja. Só. Mas no livro da vida não está. E todas estas pessoas que estão com os nomes somente no rol da membresia da igreja visível e não estão no livro da vida, e nós vemos em Efésios, capítulo 1, que esses nomes foram arrolados no céu antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Paulo diz que aqueles que Deus antemão conheceu, também o predestinou. E aqueles que a Deus também predestinou, a este também justificou. E aqueles que Deus justificou, a este também chamou. E aqueles que Deus chamou, a este também glorificou. Os verbos estão todos no passado, irmãos. Todos no passado. Quem vai vencer? Quem vai vencer, irmão, o trono de Satanás? Quem vai vencer o pecado, as orgias, as idolatrias, este mundo tenebroso? Quem vai embraçar o escudo da fé? Quem vai? Somente os vencedores. E quem são os vencedores? O nascido de Deus, os nascidos dele. Aqueles que nasceram de Adão estão fora e vão declinar sim diante do poder de Satanás. Ah, queridos irmãos, mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida vai ter o quê? Vai comer o maná escondido. Quando Deus... Mas você precisa olhar o contexto do maná. Por que Deus mandou o maná lá no deserto? Porque se Deus não mandasse o maná, morreria todos de fome no deserto. Não tinha nada para comer. E se Deus não tivesse enviado, morreria todos. Então era uma necessidade premente vir o maná. Depois você dá uma olhada na sua casa, o Salmo 78, o salmista falando sobre o maná, ele diz que o maná era o cereal do céu. O cereal do céu. E ele diz mais, era o maná dos anjos, o alimento dos anjos. Depois você olha Salmo 78. Então, quem é esse maná? Jesus, em João capítulo 6, falando sobre si mesmo, que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele cita o maná. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta viverá, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quem vai comer o maná? O vencedor. E quem é o vencedor? Aqueles que têm identificação com Jesus, porque aqui comer a carne e o sangue de Jesus é identificação com Ele. Identificação com Ele. Um sermão pesado que Jesus pregou em João capítulo 6. E Ele foi falando, e muitas pessoas indo embora. E Ele diz, por que vocês estão indo embora? Não querem ir com eles também, não? Quem vai comer o maná escondido? Aqueles que vencerem. E quem é o maná? Eu acabei de dizer em João 6, é próprio Jesus. Identificação eterna com Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos ressuscitar com o corpo igual ao de Jesus. Um corpo espiritual. Passou o terreno e agora é o celestial. Isso é identificação com Jesus.
Não adianta o trono de Satanás colocar seus agentes infiltrados dentro da igreja. Não adianta, porque Jesus sempre teve no passado, e sempre tem e terá os seus vencedores. Porque Ele é que faz nos vencer, irmãos, não nós. Isso me alegra tanto, irmão, saber disso, porque isso não vai depender de mim. Isso não depende de mim. Diz também Jesus nessa carta, que não somente comerá o maná escondido, mas também terá uma pedrinha branca com o nome dele escrito. Nos tribunais antigos, inclusive na antiga Roma, quando o juiz ia julgar alguém, colocava-se duas pedras, uma pedra preta e uma pedra branca. E os jurados iam votar. Tinha um recipiente que o juiz colocava, e os jurados, aquele jurado que achasse que aquela pessoa era culpada, colocava a pedra preta no recipiente. Mas, se houvesse algum jurado que achasse que aquela pessoa era inocente, colocava a pedra branca. E Jesus usa esse contexto do tribunal, do mundo antigo, inclusive de Roma, e fala: eu absolvi vocês, eu dei a você uma pedra branca. Irmãos, quando contava-se, abriu o recipiente, todos os jurados votaram, contava-se as pedras, se a maior pedra, a maior quantidade de pedra fosse branca, aquela pessoa era inocentada. O juiz dava uma pedra para ela e dizia: você é livre para dar em Roma, em qualquer lugar de Roma, entrar e sair, no Coliseu de Roma, ao lugar que você quiser. Você tem a pedra do tribunal, a pedra branca de inocente, absolvido. Olha que coisa linda que Jesus fala: ao vencedor será absolvido dos seus pecados, e é só para aqueles por quem Jesus morreu. Jesus falou em João 6,37, que ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém, irmãos, é sim uma condição, uma negativa universal. Ninguém, você estudou um pouco de lógica, você sabe que ninguém é uma negativa universal, é ninguém mesmo, a não ser se o Pai der. Se o Pai der, vai sim a Jesus. E vai ter um novo nome, escrito nessa pedra. O nome é quem? O nome de Jesus. Se você está lembrado, quando Abrão ainda, teve a caminhada com Deus, determinado ponto, mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome da esposa dele de Sarai para Sara. Deus mudou também o nome de Jacó para Israel. Deus sempre está aí na história nos mostrando que aquelas pessoas tiveram até determinado tempo da sua vida uma identificação, e depois daquela parte para lá ele tinha uma outra identificação, a identificação com Deus, com a lei de Deus, com a aliança de Deus. Então o nome dele é diferente. Se o céu não é novo céu e nova terra, então tem que ser um novo homem. E como nós vimos no Salmo 40, tem que ter sim um novo cântico na nossa boca, uma nova veste, um novo linguajar, e o ensaio é aqui agora. A nossa vida é aqui agora. Vai receber sim o maná escondido, a pedra branca e um nome que só sabe quem recebeu. O nome de Cristo estampado lá. Que maravilha, meus queridos irmãos aqui. Que encorajamento para aquela igreja que estava enfrentando o trono de Satanás naquela época. Que maravilha também para nós sabermos que o Senhor Jesus, como ele disse aqui nessas cartas, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, eu ando no meio da minha igreja, eu sustento as 7 estrelas na minha mão direita. Eu tenho um andar investigativo, eu conheço as suas obras, eu sei a aflição de vocês, eu sei a pobreza de vocês, sei a luta de vocês. E é por isso que eu estou presente com vocês. Ao vencedor, vai comer sim um maná escondido. E vai ter uma pedra branca assim, a absolvição completa do seu antigo estado de coisas, e agora é um novo estado de coisas, para toda a eternidade. Que encorajamento. Eu fiquei muito encorajado, irmãos, pelas palavras do Senhor a mim nessa semana, quando estava estudando isso.
Pérgamo, os irmãos, nos ensina que, embora estejamos no mundo, não podemos agir como ele. Não. Temos compromisso com Cristo. E assim como a igreja de Pérgamo, estamos enfrentando as diversas pressões da sociedade pagã para abandonarmos os princípios de Deus e adotar, irmãos, a cultura do mundo. É por isso que o Espírito diz às igrejas: não dê a mão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não dê a mão ao mundo, ao sistema. Não dê. Não vá com eles. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, em Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O trono de Satanás pode até colocar agentes infiltrados dentro da igreja visível, mas os vencedores vão vencer todo esse sistema do mal e entrar na eternidade com Jesus. Você é um vencedor? Você já recebeu a pedrinha branca, a absolvição do seu pecado, e você vai também ter essa identificação pessoal com Jesus na eternidade. Eu não sei, irmão, como será esse encontro lá no céu, não sei, mas eu sei que está muito perto de nós encontrarmos o Senhor Jesus lá no céu.